Parece ou não parece que o mercado de luxo tem enfrentado grandes desafios nos últimos tempos? Após 2 a 3 anos de um crescimento contínuo nas vendas e lucros graças à euforia pós-pandemia, o setor começa a sofrer uma forte desaceleração desde 2024, enquanto enfrenta críticas por outra queda, que é na qualidade dos seus produtos. Existem grandes conglomerados, que seriam assim grupos detentores de grandes marcas de luxo. Dentre os mais famosos nós podemos citar a LVMH, que é um grupo francês detentor de marcas como Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, Louis Vuitton, Tiffany e outras marcas. O grupo atua em diversos setores, como moda, joias, vinhos e cosméticos. Temos também a Kering, outro conglomerado francês de luxo, que detém diversas marcas de moda, joalheria, óculos e beleza, incluindo a Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta e Alexander McQueen. Segundo pesquisas, desde 2020 não há um aumento significativo das vendas, ou se há, o crescimento é pequeno, confirmando notícias de que a procura por itens de mercado de luxo se manteria bem abaixo do esperado, pelo menos por enquanto. O resultado faz com que tais conglomerados de luxo venham caminhando a passos lentos. Pior do que esse cenário é a notícia desses tais grupos reportando que sua receita desde 2024 está em queda livre. As peças de couro são justamente as que mais sofrem queda nas vendas e o que impacta diretamente nos resultados desse segmento. Diante disso, o mercado tem direcionado cada vez mais seus esforços ao público de alto padrão, cujos hábitos de consumo permanecem estáveis, mesmo diante de fatores como inflação, desaceleração econômica global e aumento de preços. Com as sucessivas crises econômicas mundiais afetando o setor do luxo, marcas consagradas como Gucci, Hermès e Chanel também concentram suas estratégias nesse público seleto, responsável pela maior parte das vendas. No entanto, críticas crescentes têm questionado a qualidade das peças, que deveria ser um dos principais diferenciais, especialmente diante de constante elevação dos preços. O que é bem comum é que fortes marcas francesas apostem em celebridades renomadas para fazer crescer o desejo pelo luxo absoluto, não só em propagandas estáticas, mas em curtas metragens que recriam, por exemplo, cenas de filmes antigos que já foram sucesso no cinema. Reforçando todos os códigos que respiram o DNA de tais marcas, como as emblemáticas bolsas que são objetos de desejo pelo mundo todo, as propagandas são pensadas exatamente para relembrar aos clientes o que eles estão adquirindo ao comprar uma Chanel, por exemplo, que em valores você adquire um modelo clássico em torno de 10 mil euros hoje, o que é o maior preço registrado em toda a história da marca. No ano passado, em entrevista exclusiva ao Business of Fashion, o diretor de moda da Maison Chanel, Bruno Pavlovsky, declarou que a marca sentia a necessidade de reafirmar que a bolsa, a Classic Flap, frequentemente alvo de críticas por seu alto preço e posicionamento, ela continua sendo o acessório que melhor representa a essência da Chanel. Segundo ele, é fundamental que a grife se mantenha posicionada como uma casa de luxo absoluto. O que tem chamado atenção, no entanto, é a crescente onda de críticas em relação à qualidade dos produtos. Nos últimos meses, surgiram diversas reclamações que vão desde costuras desalinhadas e tiras de couro legítimo rasgadas até ferragens soltas, ou que mancham com facilidade. Esses relatos têm levado muitos consumidores a questionar se uma das marcas mais caras do mundo ainda entrega um valor compatível com aquilo que cobra. Apesar das críticas, a Chanel continua apresentando resultados financeiros expressivos. Pavlovsky afirmou que o desempenho da divisão da moda tem sido absolutamente excepcional. Sobre os comentários negativos e os vídeos virais no TikTok, ele reconheceu que a qualidade está sempre no centro das preocupações da marca e que ela não é perfeita. Reforçou ainda que a empresa está trabalhando seriamente nesses pontos, ciente de que o posicionamento da Chanel exige constante superação e compromisso com a excelência. Com o mercado italiano não está diferente.
O luxo de lá também vive tempos de turbulência com grandes mudanças em cargos estratégicos e vendas em queda depois de anos de um crescimento sem precedentes. São tantas as mudanças que está até difícil acompanhar as notícias por aí. O ritmo acelerado e o volume excessivo de mudanças na indústria da moda sugerem uma certa desorientação, refletida em estratégias equivocadas de aumento de preços, pouca inovação, qualidade questionável e uma crescente sensação de saturação do luxo. Como destacou Ilham Ahmed, do Business of Fashion, é necessária sim uma reavaliação completa do significado e do propósito do setor de moda de luxo para consumidores que buscam o valor, criatividade e transparência. A indústria precisa sim redescobrir o verdadeiro significado de luxo, antes que perca completamente o encanto. Trocas de diretores criativos podem até gerar uma certa repercussão, mas se os consumidores já impactados pelo aumento do custo de vida e pela inflação não perceberem um valor real nas novas propostas para além do marketing, dificilmente eles abrirão a carteira com a mesma facilidade que vimos nos anos que se seguiram à pandemia. Em setembro de 2024, enquanto as marcas mais exclusivas e cobiçadas apresentavam suas coleções Primavera-Verão 2025 nas passarelas das capitais da moda, uma reportagem sobre o trabalho clandestino na indústria ganhou enorme destaque. Encoberta pelo brilho dos desfiles, a matéria não tratava do mercado de massa, como é comum, mas sim do universo do luxo. Com foco em grifes como Dior e Armani, apesar dos altos preços e das constantes fiscalizações, não é de hoje que a marca desse calibre ou marcas desse calibre se veem envolvidas em controvérsias que contradizem seu discurso na valorização da mão de obra. E dessa forma, os limites entre os diferentes segmentos da moda, eles tornam-se cada vez mais difusos, colocando em xeque os pilares que tradicionalmente sustentam o luxo: qualidade, exclusividade, design autoral, herança da marca, origem do produto e a experiência oferecida ao consumidor. Quando se trata de qualidade, é comum ver o fashion TikTok ser sacudido de tempos em tempos por alguma polêmica envolvendo peças de luxo com acabamento ou durabilidade questionáveis. As reclamações não afetam apenas a reputação da marca envolvida, mas também abalam a noção de que o segmento de luxo representa o padrão máximo de qualidade na moda. E quanto à exclusividade? É verdade que preços elevados limitam o acesso a determinados produtos, mas a produção em larga escala, aliada ao aperfeiçoamento das falsificações, tem tornado esses itens cada vez mais presentes, seja nas ruas, seja nas redes sociais, o que compromete sua aura de escassez, exclusividade e, claro, singularidade. Já no quesito design único, não faltam exemplos que viralizam nas redes, mostrando modelos quase idênticos de bolsas de palha lançadas por diferentes marcas de luxo. Marcas como Celine, Balenciaga, Givenchy, Ferragamo e Prada, grifes que antes ditavam tendências. Hoje, elas parecem reproduzir entre si os mesmos estilos e mergulhar nas modas passageiras com a mesma intensidade das fast fashions. E a experiência do consumidor, então? Antes, ela era marcada por detalhes como taças de champanhe ou cafés gourmet servidos durante a compra em uma boutique de luxo. E atualmente, muito se comenta sobre as longas filas nas portas das lojas e o julgamento por parte dos atendentes, que parecem decidir quem merece ou não receber atenção, seja no atendimento ou na oferta de produtos. A experiência ainda existe, mas se tornou imprevisível, especialmente para quem não é um cliente frequente da marca. Ao falarmos sobre a origem dos produtos no mercado de luxo, logo nos deparamos com os famosos Made in Italy, Made in France, Made in England, países que ao longo dos anos conseguiram agregar valor aos seus produtos, tornando esses rótulos sinônimos de qualidade. O problema surge quando observamos a falta de transparência da indústria, que permite que a origem do produto seja determinada apenas pelo local de finalização e não por todas as etapas da produção. O que realmente distingue um produto do fast fashion fabricado globalmente de um produto de luxo produzido nas mesmas condições, mas finalizado na França?
Recentemente, uma série de postagens no TikTok reacendeu um debate antigo sobre a transparência na cadeia produtiva da moda de luxo. Vídeos de fabricantes chineses alegam que peças de grandes marcas seriam produzidas integral ou parcialmente em fábricas da China, por um custo muito inferior ao preço final de venda. Depois, esses itens seriam enviados para a Europa apenas para receber a etiqueta Made in France ou Made in Italy. É importante entender que a legislação da União Europeia ela permite sim que um produto receba o selo Made in France ou Made in Italy se a etapa final significativa da produção ocorrer nesses países, mesmo que as fases anteriores sejam realizadas em outros locais. Isso não é uma irregularidade nem uma novidade. Algumas marcas de luxo fazem bordados na Índia, fábricas existem em Portugal e Turquia que produzem para grandes maisons. E a Louis Vuitton mantém uma fábrica no Texas, desde 2015 aproximadamente. Portanto, um produto pode legalmente ostentar um selo europeu, mesmo que grande parte da sua produção tenha ocorrido fora desses países. Isso levanta questões legítimas para os consumidores. Qual parte do produto foi realmente feita na França ou na Itália? Como saber se os mesmos fabricantes chineses que produzem para as marcas de luxo não estão usando parte dessa produção para vender diretamente para os consumidores peças rotuladas como super fakes? Então, um dos pontos mais sensíveis dessa discussão envolve a Birkin da Hermès, uma das bolsas mais desejadas e caras do mundo. Ao contrário do que alegam alguns vídeos chineses, a Birkin não é fabricada na China. A Hermès mantém uma produção artesanal exclusiva na França, com artesãos altamente qualificados que passam por anos de treinamento. Cada bolsa é feita por uma única pessoa do início ao fim em ateliês especializados, é o que diz a marca. Além disso, a Hermès possui fazendas próprias para a produção do couro e desenvolve metais e ferragens exclusivos sob medida para suas bolsas. Em uma entrevista ao Le Monde, no ano passado, a marca garantiu que todos os seus acessórios de couro, incluindo a Birkin, são feitos exclusivamente na França. Os vídeos que viralizam ou viralizaram não surgiram por acaso. Eles fazem parte de uma mudança mais ampla no posicionamento da China no cenário de produção global. Muito além da imagem de cópia ou baixa qualidade, o país hoje abriga fábricas com tecnologia super avançada, mão de obra altamente qualificada e capacidade de produção em larga escala, com um controle de qualidade muito rigoroso e muitas vezes equivalente ou superior até aos centros de produção ocidentais. Esse movimento acontece em um momento crucial quando a China busca remodelar a sua imagem internacional, de fábrica do mundo para referência em qualidade e inovação. No entanto, isso não significa que todas as alegações feitas pelos fabricantes nos vídeos sejam verdadeiras. Alguns produtos apresentados como autênticos, eles são na verdade réplicas de alta qualidade e não oficiais. Isso ocorre porque a China ainda mantém uma produção em massa de itens populares e cópias de todos os níveis. Ainda assim, o luxo continua sendo valorizado, desejado e exaltado, principalmente porque seu peso está intimamente ligado ao status social em uma sociedade que prioriza o ter, o parecer e o aparecer, especialmente no ambiente digital. Isso não impede, contudo, que o mercado de fast fashion veja isso sob uma nova perspectiva. A estrutura do mercado de luxo se mantém sólida, mas começam a surgir fissuras que abrem espaço para uma reformulação no mercado. Enquanto marcas de base investem em diretores criativos, afirmam suas identidades e colaboram com profissionais renomados, as grifes do topo focam no faturamento, ancoradas em um passado que talvez não seja suficiente para garantir a sua relevância a longo prazo. É válido questionar se o luxo conseguirá se sustentar e qual será o seu futuro nos próximos anos, ou se em breve restarão apenas recordações das grandes marcas que surgiram no século XX. Por hoje é isso, um grande abraço para vocês.